Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fernando Rosenberg e estamos hoje num bate-papo muito interessante nesse podcast com o deputado Sorato, que até dezembro de 2023 estava na chefia da Casa Civil do governo do estado de Santa Catarina, sobre os auspícios e capitaneado pelo governador Jorginho Melo, né? Aliás, um dos melhores governadores que o estado de Santa Catarina já teve nas últimas décadas, né? Uma pessoa extremamente compromissada com tudo aquilo realmente que o estado de Santa Catarina precisa. E aí eu converso hoje com o deputado estadual Sorato, que, como disse, estava na Casa Civil e hoje está de volta à Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina. Um homem de família simples, de ótimos princípios, um líder nato, um visionário e alguém que não consegue ficar na inércia de não ver as coisas acontecer. Sorato tem uma energia, tem uma luz própria que quer dividir isso com a região sul de Santa Catarina e também, principalmente, com a Cidade Azul e também a região de Jaguaruna e todo o seu litoral. Sorato, eu falei alguma mentira? Tudo bem? Obrigado primeiro, né, Fernando? Deixa a gente lisonjeado e claro que a gente constrói a nossa vida, constrói uma história, constrói uma carreira embasado, né, no nossa vontade de poder colocar cada vez mais o que a gente pensa, o que a gente acredita em prática. Então eu tenho muita gratidão pela oportunidade que o governador Jorginho Melo me deu para, nesse ano de 2023, estar à frente da Casa Civil, ser o chefe da Casa Civil, uma importante pasta do governo, talvez uma das mais importantes, em razão de todo o assessoramento que faz ao governador, o relacionamento que faz do governo com a Assembleia, do governo com o Poder Judiciário, do governo com as prefeituras, do governo até com o governo federal, e aqui eu preciso reconhecer que realmente para nós está muito difícil o relacionamento com o governo federal, mas essa oportunidade que o governador Jorginho Melo me deu foi de muito aprendizado, e aprendizado com ele primeiro, a forma que ele administra o estado de Santa Catarina, sempre pensando naquelas pessoas que mais precisam. Não teve uma decisão dele, Fernando, que ele não estivesse preocupado com quem precisa do poder público. Porque você não precisa, eu não preciso, o Rogemar, que está aqui nos acompanhando, não precisa diretamente do poder público, mas tem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos, não tiveram a condição educacional, e aí o governador, em todas as suas decisões, pensava, e essa pessoa aqui, como é que ela vai acessar esse programa, como é que ela vai chegar e obter uma cirurgia, obter uma faculdade. Então, aprendi muito com ele, conviver com os demais secretários e secretárias de Estado, que são realmente um verdadeiro time que o governador Jorginho Melo montou, um time de pessoas muito competentes em cada uma das suas áreas, também me fez evoluir muito como profissional. E eu não tenho dúvida que a gente vai agora conseguir colocar isso no mandato como deputado. Sorato, é uma pergunta que precisa acontecer. As pessoas perguntam, vou aproveitar que você está aqui, que você conviveu muito tempo, a gente também tem uma certa amizade com o próprio governador Jorginho, muito respeito pela pessoa, primeiro pela pessoa dele. O Jorginho Melo, homem, o Jorginho Melo, pessoa, pai, o Jorginho Melo, depois governador. É uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. Como é o Jorginho Melo governador no dia a dia? Eu acho que muita gente tem... mas o governador toma um café da manhã cheio de ciricutico. Não é nada. O Jorginho Melo é uma pessoa mais simples que eu acho que uma das mais simples que eu já conheci na vida. Já que tu falasse em café da manhã, o que ele mais gosta, ele comeu uma polentinha com salame frito. Né? E esse é a comidinha preferida dele aí. O governador é muito simples, mas muito simples mesmo. Eu assumi no dia 1º de janeiro de 2023 e no dia 2 foi o primeiro dia útil, nós fomos lá conhecer a secretaria e ver tudo isso. E aí, no dia 3, ele chamou para almoçar na casa da agronômica. Chegamos lá na casa da agronômica, mas é uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Depois, se ele me puxar Primeira a orelha... mão, hein? Se ele me puxar a orelha, fica assim. Aí sentamos lá, ele, o Felipe Melo, o Bruno Melo, o Juca Melo, que é o irmão do governador. O Bruno e o Felipe são os filhos.
e o Juca é o irmão. O irmão, inclusive, que tem propriedades aqui em Jaguaruna. O Juca tem uma casa aqui em Jaguaruna. E aí sentamos lá, foi servido 3, 4 tipos de refeição, peixe, galinha. O governador chamou a pessoa lá e disse assim, é responsável, né, pela cozinha, ele disse, eu não quero mais isso aqui. É um tipo só de comida e deu. Não precisa essa variedade toda aqui. E aí o Felipe Melo até argumentou assim, pai, às vezes o senhor vai estar recebendo aqui, como a gente está recebendo agora o Sorato, mas pode estar recebendo aqui um outro secretário, um prefeito, um outro governador, como já teve lá o Romeu Zema, como já teve lá o Ratinho Júnior, e essa pessoa pode ser que não goste de carne, ou não goste de peixe. Então a gente precisa ter mais um tipo assim. Não, mas é um tipozinho, então, só ali, mas não precisa mais nenhum complemento. É a simplicidade, a praticidade. E ele é muito trabalhador, não tem hora, não tem dia. Foram inúmeros os sábados e domingos que fizemos reunião. O Anselmo está aqui, que não me deixa mentir. O governador tem hora para começar. O horáriozinho dele é aquele horário ali, 8, 8h30, mas não tem hora para terminar. O pessoal fala que ele realmente é uma máquina de trabalho. Uma máquina de trabalho. Várias e várias vezes saímos da Casa da Agronômica ou do próprio gabinete do governador lá no centro administrativo, 11h30, meia-noite, várias e várias vezes. Quando dava problemas, como deu daquela tragédia lá em Blumenau, onde um maluco, que com certeza não conhece Deus, acabou tirando a vida de 4 crianças. Fizemos reuniões à noite, sábado, domingo, traçando a estratégia e o que fazer. Então, assim, Jorginho Melo só tem hora para começar, não tem hora para terminar. Não tem hora para terminar. Sorato, você tem uma ligação muito forte com a região sul de Santa Catarina. Você mesmo falava para a gente aqui em off, né? Eu vou usar a sua expressão, né? Tem uma soratada. Tem. Uma soratada tem. Aqui em Jaguaruna. Tem primos, tios do meu pai. Então tem bastante sorato aqui em Jaguaruna. E esse carinho todo que você tem, né? Pela região sul, por Jaguaruna, Tubarão, Sangão, 13 de Maio, Criciúma, e vamos por aí afora. Eu queria que você falasse um pouco agora qual é a sua expectativa, como é que você vê tudo o que tem acontecido na Cidade Azul, em Tubarão. Primeiro, o que você viu que aconteceu, com a tristeza de um catarinense, sulista de Santa Catarina, né? E o que pode ser feito, qual é a grande paixão, a tristeza do Sorato, ao ver, como pessoa, como catarinense, o que aconteceu, o que tem acontecido de triste nessa região de Tubarão, Sorato? Primeiro, a questão que Tubarão enfrentou, né, com a Operação Mensageiro, depois a Operação Dark Shark, que inclusive nós tivemos prefeito e vice-prefeito presos, secretário, nós tivemos depois a renúncia deles. Tudo isso fez com que a nossa cidade perdesse um pouco da autoestima e também o Tubarão é a maior cidade da Murel. Tubarão tem 115 mil habitantes e tudo que ela faz de bom ou de ruim acaba reverberando, né, para toda a nossa região sul, para toda a Murel. Então, eu acredito que esse foi um momento bastante ruim, que a gente precisa resgatar a autoestima do tubaronense e dos moradores da região sul como um todo, já que, como eu disse aqui, reverbera, né? A cidade, o que a cidade faz acaba reverberando. Então, a gente precisa resgatar essa autoestima para que Tubarão volte a ser realmente a cidade polo da Murel e a gente consiga colocar ela numa rota de desenvolvimento, porque Tubarão se desenvolvendo, Jaguaruna está se desenvolvendo e vice-versa. Não existe uma cidade solo, né? Não existe. Essa não que é a existe. grande verdade. Nós moramos na melhor região do Brasil para se viver. Nós estamos perto da serra, estamos no litoral, em questão de minutos nós acessamos várias praias. Não é qualquer cidadão do mundo que tem essa facilidade, essa oportunidade que nós temos aqui. Né? De serra, mar, litoral. E detalhe, tudo com uma beleza exótica. E a gente também tem que reconhecer que o catarinense é um povo que deu certo. Essa mistura, né, do alemão com o italiano, com o caboclo, enfim, tantas raças, tantas miscigenações aí
que fizeram do catarinense um povo resiliente. Deu um café com leite certo, né? Deu. E fez um povo resiliente, empreendedor. Nós somos empreendedores. Com certeza. Aguerridos, né? Tanto é que o nosso estado hoje é um dos mais atingidos pela reforma tributária. Por quê? Porque, como a reforma tributária ela vai tributar lá no final da cadeia, quem mais produz, porque nós mais vendemos do que nós consumimos. Então, quem mais vende do que consome está sendo muito penalizado pela reforma tributária. Então, a prova disso, se nós produzimos muito mais do que nós consumimos, é porque é um povo empreendedor. O catarinense é um povo empreendedor. E aqui na região sul, essa característica também é muito forte. É muito forte. E eu não tenho dúvida que nós estamos na melhor região para se viver. Sorato, ainda falando um pouquinho de Tubarão, e eu sei que você é um entusiasta da Cidade Azul, como é que você vê hoje Tubarão por tudo que tem passado e, na visão do Sorato, a Tubarão do futuro, a curto e médio prazo, falando aí de 2024, 2025, os planos para fazer com que Tubarão novamente ela saia dessa coisa um pouco, dessa energia que ficou e que ela se desenvolva, que ela crie aquela luminosidade de novo? A primeira coisa que eu acredito que deve ter é a união. Nós temos que ter uma grande união em Tubarão, todas as bandeiras enroladas, né? Direita, esquerda, enfim. Nós temos que ter uma grande união em Tubarão para resgatar a cidade, resgatar a autoestima, fazer com que ela volte a ser aquilo que eu falei antes aqui, a cidade polo da região. Nós precisamos fazer com que o empresário e a empresária volte a acreditar que eles estão numa grande cidade, que é a cidade polo de uma região e que pode sim investir ali o seu negócio, ampliar o seu negócio, que ele vai ter o retorno que pretende. Então, acredito que esse é o grande... a união é a grande mudança, é a grande proposta, sacada, né, a grande sacada que a gente tem que apresentar para Tubarão. Sorato, voltando um pouquinho, o ano de 2023, Santa Catarina foi extremamente judiada por chuvas fortes. Você estava junto ao governador do estado de Santa Catarina, o Jorginho Melo. Como é que foi naquela situação toda de ter que estar socorrendo gente, do governador estar por aí olhando para lá, para cá? Nós soubemos aí de fonte segura, o governador Jorginho, obviamente, como líder do estado, por muitas noites acabou não dormindo, passando horas a fio, né, diuturnamente. Como é que foi a emoção? Quais foram os momentos mais pesados, onde muitas vezes assim o próprio ser humano ele se sente um pouco, vamos dizer assim, sem forças para lutar contra a natureza que é muito forte? Foi uma guerra muito grande para salvar as pessoas. Vocês fizeram um trabalho fantástico. Queria que você falasse um pouco daqueles dias mais críticos das chuvas de 2023. Foram 2 meses bastante críticos. Outubro e novembro de 2023. Para a gente ter uma noção, foram 60 e poucos dias só que não choveram em Santa Catarina. Dos 365 dias do ano, 62 ou 3 dias que não choveu. Todos os demais dias, todos os outros 300, choveu em algum lugar em Santa Catarina. Mas outubro e novembro foi extremamente intenso. 105 cidades declararam estado de emergência. Foi uma loucura, né, deputado? E 11 cidades declararam estado de calamidade pública. Estado de calamidade pública é porque levou tudo. A enchente veio e levou. Não tem mais o que fazer, né? Exatamente. Então, nós não tivemos um evento de tão grande proporção em Santa Catarina nos últimos 20 anos. O que nós tínhamos conhecimento é de um evento que morreu mais gente, é verdade, lá em 1983, Sim. mas que não tinha atingido tantos municípios de uma única vez. Esse foi o maior de todos. E isso fez com que esses 60 dias fossem bastante intensos. Mas não tem como negar que o maior deles, Fernando, foi a decisão que o governador teve que tomar de fechar a barragem de José Boatê. A barragem de José Boatê nunca tinha sido fechada
Ela é uma barragem gigante, ela segura 350 milhões de metros cúbicos de água. Os técnicos apontavam que, fechando a barragem, nós poderíamos reduzir a altura da água em Blumenau, Rio do Sul, em aproximadamente 4 a 5 metros. Olha a importância que era fechar a barragem. Diferença do dia para a noite, né? Exatamente. Porém, alguns técnicos também diziam, como a barragem nunca foi fechada, ela está praticamente abandonada, estava abandonada desde 2019, porque os índios que moram nessa reserva foram lá e tomaram e não deixaram mais o poder público atuar. Os técnicos também apontavam, pode ser que haja um rompimento dessa barragem. E aí você imagina se o governador Jorginho Melo mandasse fechar e essa barragem rompesse, a tragédia que não aconteceria matando milhares de pessoas. Então foi a decisão mais difícil, o governador mandou fechar, a polícia militar teve que fechar sob... Pois é, deputado, como é que foi aqueles dias ali que houve ali uma certa animosidade entre o povo indígena, entre o governo do estado, você ao lado ali, capitaneando também, junto com o governador, né? Junto ali, aconselhando, vivendo. Até quero falar um pouquinho depois da situação de várias crianças que ficaram sem casa, pessoas de idade, esse respeito que a gente sabe que você tem por essa coisa da família, né? Da base, da célula máter da sociedade. Como é que foi, em primeiro lugar, como é que foi aqueles dias tumultuados ali, onde houve uma certa queda de braço entre a população indígena e o governo do estado? Alguns índios, e são poucos, mas alguns índios atearam fogo nos equipamentos que possibilitariam o fechamento da barragem, obrigando com que o governo do estado tivesse que entrar com uma ação judicial, deferir uma liminar para que a gente entrasse na reserva de forma à força. E a Polícia Militar fez um grande trabalho, porque essa liminar ela saiu no final do dia, chovia muito, estava muito escuro. Alguns índios, e eu repito aqui, não eram todos, ateavam foice, pedra nos policiais militares, e a Polícia Militar resistiu bravamente. Situação de extrema tensão, né, deputado? Exatamente, resistiu bravamente. E aí o comandante Pelosato disse, governador, nós não vamos conseguir seguir adiante agora à noite e nós vamos ficar aqui debaixo de chuva, mas preparados, e assim que o dia amanhecer, a gente entra. E foi assim que a polícia fez, conseguiu entrar, conseguiu conter esses poucos baderneiros, que eu não chamo nem de manifestantes, esses poucos baderneiros, porque uma pessoa que atira uma foice, que atira uma pedra na polícia, que está tentando fazer um serviço que vai salvar milhares de vidas, isso não é um manifestante, esse com certeza é um baderneiro marginal. Então esse foi o momento mais difícil, o governador tomou essa decisão difícil, mas conseguiu colocar e deu certo. A barragem chegou a verter, a água passou, inclusive, dos muros de contenção, mas segurou aproximadamente 4 metros de altura, que teria inundado toda Blumenau e inundado ainda mais Rio do Sul. O governador teve um dia que ele chegou às lágrimas, quando ele foi a Trombudo Central, quando ele chegou lá, e em determinada região da cidade, o poste de energia elétrica, né, ele estava algo só em torno de 30 centímetros acima d'água. Barbaridade. E numa outra região da cidade de Trombudo Central, uma casa de madeira acabou sendo levada pela correnteza e parou em cima de uma rodovia estadual, de uma SC. Agora, essa pergunta eu preciso fazer, Solato. Nesses momentos em que vocês estiveram em toda essa verdadeira operação de guerra, a gente fala, né? No sentido de prestar socorro às vítimas, de abraçar as vítimas das cheias, das enchentes, gente que teve tudo levado. Nesse momento, o homem Sorato, o pai de família, né? Como é que o Sorato se sentiu vendo aquela situação? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa situação, porque as pessoas não têm ideia como é vivenciar
presenciar uma catástrofe dessa magnitude, onde o morador catarinense que está nessas cidades que são, digamos assim, atingidas pelas cheias, ele anoitece dentro de casa e amanhece sem nada, mas nada, não fica nem a coleira do cachorro. Sorato, você que é um conservador, né, ao lado de um governador conservador, quem é o homem Sorato? Como funciona a cabeça? Como funciona a índole? Como funciona o Sorato pai de família, o Sorato catarinense? Fernando, a maior preocupação era justamente com as pessoas, né, que estavam naquele momento perdendo tudo. A nossa função enquanto secretário da Casa Civil, nós tínhamos que estar lá dentro da secretaria, batendo os decretos de emergência, recepcionando a documentação das prefeituras. Como é que funciona? O decreto de emergência, ele é exarado pelo governador, e isso sai de dentro da Casa Civil, quando o município comprova que a catástrofe que está acontecendo, né, seja ela climática ou qualquer outro tipo de catástrofe, ela está danificando mais do que 2% da receita líquida anual do município. Então, os municípios mandavam essas informações e a gente ia expedindo os decretos de emergência, e foram centenas, né? E, como eu disse aqui, e também os decretos de calamidade pública. E aí a gente começava a recepcionar aquelas fotos e ver o estado que estavam as pessoas. Teve uma situação muito triste em Taió. Olha, essa é a pergunta que eu ia lhe fazer agora, deputado. Eu gostaria, se é que há como elencar, se é como, dentro de uma situação dessa, qual foi o momento que o deputado Sorato, que o homem Sorato, o pai de família Sorato, que você viu assim que mais te marcou ao lado e à frente, junto com o governador Jorginho Melo, de uma coisa dessa magnitude? Foi quando uma senhora em Taió, ela tentou voltar ao segundo andar da casa dela, que embaixo estava sob água, então eles foram com uma canoa para pegar pertences e documentos, para tentar recuperar alguma coisa. Então ela foi com a canoa, entre a canoa e a janela da casa, ela se desequilibrou, acabou caindo na água e veio a falecer, afogada, morrer afogada. Nossa. Esse foi um momento, assim, bastante triste. A polícia militar, o corpo de bombeiros nos relatando isso quase que instantaneamente, né? E isso foi um momento que todo mundo ficou derrubado, né? Todo o grupo de apoio e resposta montado lá dentro da Defesa Civil, junto com o governador, foi o pior momento deles ali, quando a gente soube dessa... E outro momento bastante difícil foi quando a gente estava terminando tudo que aconteceu em outubro, e aí veio a informação de que em novembro nós teríamos mais um período de muita chuva. Em algumas cidades poderia chover um volume expressivo de milímetros de água, que voltaria a ter enchente, que foi o caso de Rio do Sul e Taió, que tiveram enchente em outubro e também em novembro. E aí a gente viu depoimentos de empresárias que disseram: eu não quero mais montar minha loja aqui, eu não quero mais montar o meu negócio aqui, eu vou desistir de tudo. Né? Bate o desespero. E aí a gente vê, né, que a gente tem que valorizar a nossa vida, tem que valorizar tudo que a gente ter uma família, como você disse, consolidada, e agradecer a Deus, né? Sorato, essa pergunta também precisa ser feita para a gente já indo para o final desse podcast, agradecendo a sua participação. Você esteve ao lado de Jorginho Melo durante muito tempo, à frente da Casa Civil. Eu queria que você fizesse, se é que há como, uma retrospectiva, Santa Catarina antes e pós Jorginho Melo, com a entrada do governador Jorginho Melo, com a entrada do Sorato na Casa Civil, fazendo esse jogo de cintura, recebendo prefeitos, né, cuidando, auxiliando o governador e ainda com uma proximidade muito grande com o governador Jorginho Melo, né, recebendo os prefeitos, ouvindo as demandas, qual a importância? O antes Jorginho Melo, pandemia, e o depois Jorginho Melo,
Qual foi o divisor de águas? Qual é a grande diferença? A grande diferença, primeiro, tocar o Estado com muita transparência e responsabilidade. A primeira ação do governador foi fazer um plano de ajuste fiscal, a gente denominou de PAFISC, onde o governador reduziu 25% o gasto com mão de obra terceirizada, 50% o gasto com material permanente, que é o computador, mesa, cadeira. Então, ele pegou a média dos últimos 3 anos, que o governo gastou, que o governo anterior gastou com material permanente, e disse, nós vamos gastar, no máximo, 50% dessa média. Junto com várias outras gastos de governo e despesas, a gente conseguiu fazer uma redução de aproximadamente 2,5 bi. Esses 2,5 bi para quê? Primeiro, para cumprir responsabilidades do governo anterior, que tinha prometido muito mais do que o Estado podia cumprir. Né? Aqueles famosos PIX e convênios que foram feitos com os municípios, só que perderam a mão, era ano de eleição, e aí o governador disse, olha, nós vamos dar um jeito nisso aqui, a gente precisa economizar para poder honrar e cumprir. Então, foi feito esse grande plano de ajuste fiscal. Depois, o governador fez a reforma administrativa, criou a Secretaria de Turismo, eu já disse, 13% do PIB de Santa Catarina gira no turismo, mais do que justificável ter uma secretaria. Depois, o governador criou também a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Com a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, se dá um dinamismo maior na logística de Santa Catarina. Santa Catarina, igual o Rio de Janeiro, é o único estado que tem 5 portos. É o único estado que tem 5 portos. Nós temos 21 aeroportos e aqui, no município de Jaguaruna, a gente precisa frisar que o governador Jorginho Melo determinou que saísse de uma vez por todas a concessão do aeroporto, para que deixasse de ser um aeroporto acanhado e seja realmente um aeroporto que faz a movimentação de toda uma região, a movimentação de pessoas e também a movimentação de cargas. E agora nós temos a felicidade de, em fevereiro, nós vamos conhecer quem vai ser a concessionária. Depois o governador deu maior transparência e também controle para os repasses de recursos aos municípios. No governo anterior, era feito por meio de PIX, e isso não ficava registrado. As pessoas não conseguiam acessar lá no portal da transparência e saber quanto que Jaguaruna já recebeu, quanto que ela tem para receber. Sorato, você entrou numa situação agora que eu me sinto um dever como catarinense de perguntar. Você está falando aí de PIX, disso, daquilo, que estava a coisa meio, né, ao relento, vamos dizer assim, para não usar outra expressão. Como o governador Jorginho Melo recebeu o Estado de Santa Catarina? Recebeu o Estado de Santa Catarina no vermelho. As contas do ano de 2022 foram fechadas no vermelho e recebeu com promessas de repasses de recursos aos municípios e de obras em andamento muito maiores do que o Estado poderia cumprir com o orçamento que tinha sido feito pelo governo anterior. Ou seja, deu um passo maior do que a perna. Bem maior do que a perna. E por isso que foi necessário fazer esse plano de ajuste fiscal, um grande enxugamento da máquina. Você reduzir 1/4 do gasto com mão de obra terceirizada não é fácil, não é fácil. Você chegar lá e dizer para o secretário ou a secretária de Estado e dizer, ó, tem que cortar 25% desse contrato aqui. Ah, mas é a pessoa que atende lá no hospital, é a pessoa que atende lá na escola. Não, mas tem que reduzir 25%. E nós conseguimos fazer isso. Então, o governador fez com muita responsabilidade, com muita propriedade, esse enxugamento da máquina, que possibilitou uma economia aí de mais de 2,5 bi para fazer frente a tudo isso que o governador tinha que honrar e também os programas que ele tem, como, por exemplo, Universidade Gratuita, que é um grande programa educacional, o maior programa do Brasil hoje e que vai revolucionar a educação em Santa Catarina. Desculpa. Sem problemas. Então, o Universidade Gratuita é um programa que eu gostaria de falar um pouquinho dele. À vontade. Porque em Santa Catarina, o filho do pobre vai poder fazer a universidade que sonhou
e não só aquela que a família pode pagar. Mas você pode me dizer o seguinte... Fantástico isso. Vou pedir para você repetir isso, porque precisa ficar marcado isso na história de Santa Catarina. Em Santa Catarina, graças ao programa Universidade Gratuita, que gira através das universidades comunitárias, o filho do pobre vai poder fazer a universidade que sonhou e não só aquela que a família pode pagar. Você pode me dizer assim, Sorato, mas se ele sonha em fazer uma medicina, ele pode passar na UFSC. Eu te pergunto, Fernando, quem passa na UFSC? Passa quem tem condições de fazer A concorrência é tão grande que passa quem tem condições de fazer um cursinho extra, quem tem condições de estudar durante o dia, não precisa trabalhar, quem acorda de manhã, toma um bom café, que não é o caso do filho do pobre. Ele tem que acordar de manhã, tem que sair correndo, tem que trabalhar. Pegar ônibus, condução. Não tem condições de fazer um cursinho extra, muitas vezes até porque ele tem que trabalhar naquele período que está acontecendo o cursinho extra. Então, Universidade Gratuita começou em 2023 com 30 mil alunos, porque nós tínhamos uma opção. Ou a gente coloca ele em funcionamento em 2025 ou 2026, quando a gente já tiver todo o recurso necessário, ou a gente vai numa crescente. E aí o governador Jorginho Melo optou por já colocar no primeiro ano uma promessa de campanha que ele podia esperar lá para 2026, que era o que todo mundo achava que ele ia fazer. Ele já colocou no primeiro ano atendendo 30 mil alunos, e nesse ano de 2024 nós vamos atender aproximadamente 48 mil alunos, 2025 65 mil alunos, e em 2026 todos os 90 mil alunos das universidades comunitárias de Santa Catarina vão estudar de graça. Entre aspas, ele não vai pagar dinheiro para estudar, mas vai ter que devolver depois em mão de obra, em horas de trabalho para os catarinenses. Se ele for médico, ele vai trabalhar nos hospitais de Santa Catarina, nos postos de saúde. Nós podemos até chamar isso de uma espécie de gestão estratégica, né, senhora? Exatamente. Volta fazendo bem para o Estado, para o catarinense. Devolvendo aquilo que tu ganhou. Exatamente, devolvendo com conhecimento que o próprio governo do Estado permitiu a ele que pudesse estar lá, né? Exatamente. Estudado. E aí, então, voltando, né, a esse retrospectivo aí de 2023, Universidade Gratuita nos tomou bastante tempo, o programa de regularização das transferências aos municípios, né, dando maior controle, maior transparência, também tivemos, graças a Deus, uma excelente atuação junto à Assembleia Legislativa. Todos os projetos foram aprovados na Assembleia. Nada do governador Jorginho Melo em 2023 foi reprovado. Todos os projetos foram aprovados. E aí depois tivemos vários outros projetos. O Recupera Mais, que é o refis do governo, para ajudar o empresário que ainda está calejado da pandemia, que não conseguiu pagar todos os seus impostos. Foi feito um grande programa de refinanciamento dos impostos, do ICMS. Então, o governador até deixou bem claro, olha, empresários e empresárias catarinenses, vai ser o único refis dessa gestão. Então, aproveitem, quem tem, vai lá e acessa, porque vai ser um único refis para essa gestão até 2026. Então, projetos importantes que a gente conseguiu colocar, que vai melhorar a vida dos catarinenses, eu não tenho dúvida disso. Nós conseguimos também aprovar um grande pacote tributário, beneficiando aquelas pessoas que mais precisam. Hoje, quando você vai, ou melhor, até o final do ano passado, quando você recebia uma casa de herança, e uma única casa, se essa casa custasse mais de 20 mil reais, você já pagava o ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes aí, né? Qual é a casa que custa 20 mil reais? Não tem isso. Nós ampliamos essa faixa de isenção de 20 para 200 mil. Então, aqueles herdeiros que receberem uma única casa de até 200 mil não vão pagar imposto nenhum. Não vão pagar aqueles 4% que dói, que é difícil. E são essas atitudes do governador Jorginho Melo que eu falei lá no início, que me tornaram uma pessoa ainda melhor,
porque ele sempre está pensando em quem mais precisa, em quem tem menos renda, quem tem menos receita. Quando foi feito agora a revisão dos 14%, aquele 14% tão falado dos aposentados do Estado, o que o governador fez? Disse, ó, eu prometi na campanha que iria revisar, revisou, já no primeiro ano, também poderia ter deixado para o último ano de governo, mas vamos fazer com prudência. A gente não consegue extinguir 100% dos 14%, mas a gente vai revisar. E aí, nessa revisão, quem ganha menos, paga menos. Quem ganha menos, paga menos. Ele conseguiu fazer com que aquele cidadão, por exemplo, que recebe até 2 salários mínimos, não vai pagar nenhuma, aquele aposentado do Estado que ganha até 2 salários mínimos, não vai pagar nenhum imposto. Nada, zero de previdência. E aí, dali para cima, quanto menos ganha, menos paga. Sorato, finalizando esse nosso podcast, já agradecendo mais uma vez aí, né, a sua participação por aqui. Nós falamos, numa das suas primeiras colocações aqui durante esse podcast, na 106.9, muito obrigado por estar aqui conosco. Você falou uma coisa que existe uma diferença e uma distância muito grande hoje entre o governo federal e o Estado da Federação, chamado Santa, eu digo sempre brinco, né, Santa e Bela Catarina. Existe, na sua concepção, no seu ponto de vista, como quem esteve ao lado do governador de Santa Catarina e continua, porque a sua ligação com ele é muito forte, tanto visto isso, né, a capacidade que você tem de aglutinar forças sempre que a região sul ou qualquer cidade de Santa Catarina, como você muito bem colocou, precisar. Mas essa pergunta eu acho que ela precisa ser feita de uma forma muito responsável. Uma espécie de pegadinha ou realmente as pessoas, não, mas não é assim. Existe realmente um olhar, no seu ponto de vista, meio atravessado para Santa Catarina, por sermos no sul estado um pouco mais conservador? Existe realmente, na prática, esse distanciamento do governo federal com o governo do estado de Santa Catarina? São duas situações que a gente precisa colocar aqui. A primeira é que existe sempre um distanciamento de Santa Catarina com o governo federal pela nossa característica de Estado empreendedor, de arrecadador, que praticamente se autossustenta. De gente que corre atrás, né? Que faz com que, quando sobra uma bala, um copo d'água lá em Brasília, eles nunca lembram de Santa Catarina. E isso não é só nesse governo, isso é histórico. Isso vem já de décadas e décadas Mas por do que passado. isso, deputado? Então, porque lá eles acham que nós somos a Europa brasileira. Que nós não precisamos de nada. E outra situação é que a gente precisa... isso está claro e está visível que o fato de ser um Estado mais conservador, onde o PT nunca administrou, onde as administrações aqui dão certo, a atual administração do governo federal, sendo de uma outra linha de pensamento, acaba também nos deixando de lado. E isso incomoda, isso preocupa? Como é que faz, como é que o governador Jorginho Melo tem lidado com isso, Sorato? De forma muito republicana, né, com educação, com respeito, mas, infelizmente, muito poucos sendo atendidos. A maior prova disso é que nós tivemos essa quantidade enorme de municípios sendo atingidos e do governo federal para Santa Catarina veio, até o presente momento, 74 milhões. O Estado de Santa Catarina repassou aos municípios... Esse presente momento que o deputado se refere, este podcast foi gravado no dia 12 de janeiro de 2000, não, até para posteriori, né? Sim, para que nós não tenhamos problemas legais um dia, foi gravado no dia 12 de janeiro, né, de 2024. Então, para fazer assim, até o final do ano de 2023, os municípios tinham, não é nem recebido, é prometidos
do governo federal a receber 74 milhões. O Estado de Santa Catarina fez um repasse aos 295 municípios, que somam 300 milhões de reais. E esses 300 também aqui a gente tem que fazer um reconhecimento que eles vieram também de muita ajuda da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, que devolveram parte do seu duodécimo, do seu orçamento, do seu recurso para o Estado para fazer esse repasse aos municípios. Deputado Sorato, eu quero agradecer a sua participação e, obviamente, como não poderia deixar de ser diferente, eu quero fazer aqui duas perguntas, duas colocações. Eu nem vou dizer que são pinga-fogo, porque eu sei que o senhor vai responder isso de uma forma muito tranquila e do fundo do seu coração. Primeiro, o seu recado ao povo de Jaguaruna e região sul do país como um todo. Qual é o grande recado para aquela câmera, por favor? Fique à vontade. Aquele recado do coração para Jaguaruna. Vou deixar Tubarão para uma segunda parte. Jaguaruna e o restante da região sul de Santa Catarina. Bom, Jaguaruna tem muita beleza natural, tem muita coisa para se explorar, mas acredite, tanto no aeroporto regional Humberto Guiz Bortoluzzi, como também acredite na Laje da Jágua. São dois equipamentos que podem projetar Jaguaruna para todo o estado, para todo o Brasil e até de maneira internacional. É importantíssimo que o cidadão jaguarunense esteja focado, esteja atento a esses dois equipamentos que podem sim ser a joia rara de Jaguaruna. E para toda a nossa região sul, eu acredito que a gente tem que estar unido, tem que estar todos nós pensando de forma em fazer toda essa ligação do turismo de verão, mas também trabalhar o turismo de inverno. Turismo o ano todo. O ano todo, trazendo eventos aqui para a nossa região sul. E volto mais uma vez a dizer, o aeroporto é um grande equipamento que pode promover essa movimentação de pessoas o ano todo, não só no período de veraneio. E agora, num segundo momento, e para finalizar esse podcast, eu gostaria que o senhor fizesse essa mesma consideração muito pessoal, né? Diretamente nesse momento ao povo de Tubarão, no sul de Santa Catarina. Fique à vontade para aquela câmera. Tubarão é a minha cidade natal, né? Então a gente tem muito orgulho, muita vontade de que a cidade possa se reerguer, possa voltar à autoestima e mais uma vez, é a união de todos é que pode fazer a diferença em toda a nossa cidade, em toda a Cidade Azul, as pessoas focadas num único objetivo, fazer Tubarão ser realmente a cidade polo da Amorel, ser a cidade que projeta toda a nossa região para o Estado e para o Brasil. Sorato, muito agradecido, deputado, muito obrigado. Prazer novamente para nós, uma força muito grande de ter novamente um deputado à altura do seu conhecimento, da capacidade de raciocínio, visionário na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina de novo. Muito obrigado, muito agradecido e faça da 106 a sua casa. Jaguaruna ele recebe de braços abertos toda a região sul e tenho certeza também que os tubaronenses, né, os habitantes daquela linda Cidade Azul recebem também o senhor de braços abertos. Eu agradeço a oportunidade que você, através da 106, nos dá. Fernando, muito obrigado. Espero estar aqui nesse ano de 2024 mais algumas vezes para a gente estar batendo um grande papo aí. Nós vamos ter agora, nesse ano de 2024, o Campeonato Mundial de Ondas Grandes lá na Laje da Jágua. Então, a gente vai ter muito o que falar aqui de Jaguaruna e eu quero estar aqui nos microfones da 106 para a gente Considere-se convidado. Divulgando tudo isso. Só fala que hora chega que a gente já faz o cafezinho antes. Combinado, pronto. Então. Conversei com o deputado estadual Sorato aqui pela 106,9, um homem de uma visão extremamente constante, futurística, um homem voltado realmente àquela situação da família conservadora. Ele falou aqui sobre as dificuldades de aproximação do governo federal com Santa Catarina, porque, infelizmente, para algumas pessoas ou para alguns,
infravisionários, assim dizendo, né? Santa Catarina tem aquela coisa de que é a Europa brasileira e não precisa da atenção de ninguém, quando realmente a grande verdade é que deveria, e a nossa grande esperança é que todos os estados da federação, independente de partidos ou bandeiras políticas, fossem tratados da mesma forma, com o mesmo quinhão, um peso, uma medida. Mas nem sempre, infelizmente, pode estar acontecendo assim. Um grande abraço a você, muito obrigado e até o próximo podcast aqui no Direto ao Ponto. Eu sou Fernando Rosenberg, agradeço sua participação e até o próximo. Um grande abraço. Show de bola. Valeu, meu irmão.